Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, dando continuidade a desenvolvimento de estratégias de controle. Nós vimos que quando nós trabalhamos com malhas retroalimentadas, ela funciona muito bem quando o tempo morto é baixo. A questão, quando o tempo morto é elevado, o que nós podemos fazer para resolver esse problema? Uma das alternativas é a adição de sensores. E para isso, nós conseguimos, então, com um relativo investimento, um investimento relativamente baixo, nós conseguimos melhorar a qualidade de controle. Sem adição de graus de liberdade, sem investimento em termos de variáveis manipuladas, só através da adição de um medidor de temperatura. Então, a primeira das estratégias que nós vamos ver que vai nessa direção é justamente a malha cascata. Qual é a ideia da malha cascata? A ideia da malha cascata é: eu não posso abrir mão da variável que me interessa. Essa tenho que ter obrigatoriamente. Mas a adição de mais uma variável, em termos de controle, que no caso é a variável na saída do tanque, essa adição dessa variável, ela passa a ser uma variável que traz mais informações sobre a planta. E com uma informação maior sobre a planta, nós podemos justamente melhorar o controle. Então, a ideia é uma malha de controle dentro da outra. São duas malhas retroalimentadas, duas malhas feedback. Só que agora eu tenho uma malha dentro da outra. Para a malha externa, nós temos o quê? Para a malha externa, nós temos como set point da malha interna a variável manipulada para a malha externa. Então, essa aqui é chamada de malha externa. Externa ou principal. Principal. Certo? Já a malha interna, ou auxiliar. Outro nome muito usado é malha servo e mestre. Malha mestre. Malha mestre. E aqui é a malha escrava. Mas eu prefiro usar auxiliar e principal. Principal porque está vinculado com o objetivo de controle, e auxiliar porque vai auxiliar o sistema a atingir esse objetivo de controle. E a grande vantagem dessa malha é que ela segmenta. Ela segmenta o sistema. Segmenta em uma parte que vai controlar um conjunto de distúrbios, que são os distúrbios na entrada da planta, e a outra parte que vai controlar o distúrbio, que é a temperatura do meio ambiente. A ideia, então, toda essa malha interna, ou secundária, também é chamada de malha secundária, mas eu prefiro chamar de auxiliar no lugar de secundária.
essa malha interna vai compensar os distúrbios todos que estão ocorrendo aqui, ó. E ela vai conseguir compensar de uma forma muito eficiente, porque eu vou enxergar rapidamente o efeito desses distúrbios. Rapidamente eu vou conseguir enxergar o efeito desses distúrbios na temperatura de saída. E depois vou ter um atraso nessa informação, um atraso no transporte devido à longa tubulação. E isso aqui vai fazer com que eu faça a correção final. Sendo que essa malha externa vai ficar responsável pelo controle da temperatura ambiente. A temperatura ambiente vai estar associada, vai ser compensada pela malha externa. Como é que funciona isso? Imagine um dia de verão. Um dia de verão, a temperatura ambiente está mais elevada, então digamos que a temperatura de saída que eu queira seja 38 graus. Se eu sair daqui com 40, digamos, 39 graus, eu vou chegar com a perda de calor para o meio ambiente a 38 graus aqui. Já num dia de inverno, a temperatura ambiente está da ordem de 5 graus. Para chegar aos mesmos 38 graus aqui, eu vou ter que usar uma temperatura de saída aqui bem maior, 45 graus, por exemplo. Então, o set point dessa malha interna vai depender da temperatura ambiente, porque vai depender do quanto eu estou perdendo de calor para o meio ambiente, que é o distúrbio que eu tenho. Mas, uma vez estabelecido esse set point, a malha interna vai garantir que esses distúrbios todos que ocorram aqui não venham a afetar a temperatura de saída. Então, se houver uma variação de temperatura aqui, essa variação vai ser rapidamente vista pela temperatura T1, que vai rapidamente corrigir a fonte de aquecimento, levando à correção da temperatura de saída T1. Então, essa é uma malha muito bacana, muito importante, porque ela elimina o efeito do tempo morto, através da adição de um sensor. Então, vamos pegar o nosso sistema, pegando novamente, representando de marrom a planta. Agora, vou representar de uma forma mais simplificada essa malha. Vou representar de uma forma mais simplificada. Vou pegar aqui, que eu vou trocar a linha. Então, mais uma vez aqui nós temos a planta, formada por 2 blocos. Os distúrbios entrando, os 3 distúrbios, mais o distúrbio na tubulação. Aqui é a planta, aqui é o tanque. Eu vou representar de forma simplificada, não pondo todos os bloquinhos, para vocês entenderem a essência. Então, a primeira parte, o primeiro bloco e a primeira malha vai ser a malha envolvendo o quê? Envolvendo a temperatura 1. Então, nós vamos ter o primeiro controlador, que é o
o TIC1, TIC1 é o primeiro controlador. Ele faz a retroalimentação. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a retroalimentação. Vou pôr uma bolinha aqui. Mais a setinha. E aí nós vamos ter o segundo controlador. Que é o TIC2. E a outra bolinha. E aí, então, vamos só completar aqui. Então, esses dois controladores são os dois controladores TIC2, TIC2. TIC1, TIC1. Só que agora nós temos o quê? Nós temos a primeira medição, vem daqui, a primeira malha, que é a malha interna ou auxiliar. Eu não estou representando o sensor, estou representando de forma simplificada, para não encher de bloquinhos e não atrasar a nossa representação. Então, a primeira malha, essa é a malha interna. É a malha interna. E é uma malha retroalimentada, uma malha feedback, que tem como entrada a temperatura T1, a medição dessa temperatura T1, e o set point dela vem do controlador externo, ou controlador principal, ou malha feedback principal, ou malha mestre. Então, a variável manipulada da malha externa, ela vai ser o quê? Vai ser o set point da malha interna. Observem que essa estratégia não cria e não insere nenhuma variável manipulada. Nós temos o número de variáveis manipuladas igual a antes. Ou seja, é apenas a válvula de aquecimento. Somente a válvula de aquecimento é que está sendo utilizada como variável manipulada. Mas acontece que agora eu tenho dois sensores e dois controladores, né? Sendo que o primeiro sensor vai fazer uso justamente do quê? Da temperatura T1. Então, aqui que entra, digamos, um Q, fazer Q função de XQ, certo? Eu simplifiquei essa parte para não encher de blocos. Então, a primeira malha tem por objetivo compensar os distúrbios, que são os distúrbios da alimentação. Então, T-in, TA, F-in. Esses distúrbios, eles não passam por essa malha. Essa malha, ele compensa esses distúrbios. E consegue compensar de forma eficiente, por quê? Ele consegue compensar de forma eficiente porque eu não tenho um tempo morto elevado. E aí nós deixamos a malha externa para compensar o distúrbio que é a temperatura ambiente. Então essa é a chamada malha cascata. Ela é muito eficiente
e ela é fácil de ser implementada porque são duas malhas retroalimentadas. Sempre que nós tivermos a letra C, nós temos malhas retroalimentadas. As malhas retroalimentadas, então, elas são muito eficientes e com isso nós conseguimos eliminar ou diminuir o problema do tempo morto. Aqui então a malha cascata. No próximo vídeo nós vamos ver a malha feed forward. Até mais.